Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui nessa noite, neste lugar. Seria de nós sem a Tua presença, Pai. Que seria de nós nessa noite se nós não fôssemos envolvidos pela Tua nuvem de glória que está aqui. Ah, Senhor Deus, ministra aos nossos corações nessa noite. Quebra toda a resistência que porventura ainda existe em nós. Nós queremos Te ver, queremos Te tocar, queremos experimentar as águas do Senhor nessa noite. Queremos ser curados, transformados. Toca a nossa vida, Senhor Deus. Toca a nossa vida, Pai, nessa noite. E nos transforma de glória em glória, Senhor. Obrigado, Pai. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos e nós Te glorificamos nessa noite. E todo louvor, toda honra e glória seja entregue a Ti, ao único Deus que é digno de receber o louvor. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 1. O livro de Marcos, capítulo 1, versículo, nós vamos ler do 40 ao 45. Mas antes de eu ler essa mensagem, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Se você se encontrasse preso por alguma circunstância, por algum tipo de problema que te impossibilitasse hoje de sair de onde você se encontra, o que você seria capaz de fazer para ser tocado pelo Senhor? Às vezes você entrou nessa noite aqui preso por alguma situação, por algum problema. Mas antes de nós ministrarmos, a pergunta que eu quero deixar para você é: o que você seria capaz de fazer, tá? Para que você nessa noite seja tocado pelo Senhor Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe, de joelhos: se quiseres, podes me purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. E em seguida Jesus o despediu com severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios de Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. E ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, e espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de toda parte. Pai, obrigado pela Tua palavra nessa noite. Sabemos que ela é viva, Senhor Deus. Sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés. Sabemos que ela é a verdade do Senhor expressa na Sua palavra, Pai, para alcançar os propósitos do coração do Senhor para nossas vidas. Senhor, nessa noite, faça com que, Deus, os sonhos do coração do Senhor
alcance o sonho do nosso coração aqui, através da tua palavra. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amados, eu quero compartilhar nessa noite um texto que muitos conhecem, uma palavra que às vezes a maioria dos que estão aqui já leram alguma vez, mas nessa noite eu quero relembrar com vocês. A Bíblia aqui nos ensina a história de um homem que ele estava enfermo. Ele estava com uma lepra, e nós sabemos que naquela época uma lepra era uma doença incurável. Era uma doença que não tinha recursos. E esse homem então fica sabendo ali, tem a notícia que Jesus estava passando na cidade. Jesus passava naquele momento na cidade, e aquele homem então, ele se aproxima de Jesus, ele se achega até a presença do Senhor. E ali, irmãos, ele fala para Jesus assim: se tu quiseres, tu podes me purificar. Antes disso, amados, quando ele chega, a primeira coisa que ele faz, a Bíblia fala que ele se prostra de joelhos. Ele se põe de joelhos diante do Senhor, e ali ele diz essa palavra para ele: se tu quiseres, tu pode me purificar. E Jesus, ali comovido de compaixão, a Bíblia diz, ele estendeu a sua mão sobre ele e falou: quero te purificar. E a Bíblia fala que imediatamente aquele homem foi limpo, ele foi transformado e foi purificado. Às vezes, amados, nós olhamos para essa mensagem, às vezes você e eu, às vezes nós não conseguimos imaginar a gravidade que era essa enfermidade na época. Mas o que eu quero dizer nessa noite, o título dessa mensagem se chama Quebrando os Paradigmas para receber o milagre de Deus. Eu quero entender com você um pouco aqui o que era lepra. Quando nós fazemos ali um levantamento, um estudo sobre isso, nós vemos que a lepra era uma doença contagiosa, crônica e infecciosa. O que eu quero te falar nessa noite, irmãos, olha bem, tente entender comigo, tá? A Bíblia fala que essa enfermidade, por ela ser uma doença contagiosa, por ela ter facilidade de passar para outras pessoas, naquela antiguidade existia um costume, existia um regime ali, em que toda pessoa que se encontrasse com esse tipo de enfermidade, ela era dirigida até o sacerdote. A Bíblia fala que o sacerdote, ele era o responsável na época para fazer a grande análise sobre a vida do ser humano. E o que eu quero falar nessa noite, que esse homem então, ele foi um desses, que saiu da onde ele estava, e ele foi até o sacerdote, porque com certeza as manchas começaram a aparecer no seu corpo. E quando ele chega no sacerdote, o sacerdote então confirma que ele era um homem leproso.
A partir daí, começa agora uma grande luta na vida deste homem. Porque a partir do momento que vem a notícia, ele sabe que agora ele perde o convívio da sua família, agora ele vai perder o convívio dos seus amigos, porque todo homem que era contagiado pela lepra, ele era obrigado a viver fora do arraial. A primeira perca dele foi a separação da família. A Bíblia não fala se ele era casado, se tinha filhos, mas ele teve que se ausentar da sua casa. E agora ele vai viver junto com aqueles que também tinham a mesma enfermidade. Ele passou agora a conviver juntamente com aqueles leprosos que também viviam do lado de fora da cidade. Mas naquela época, amados, as cidades, elas eram fortificadas, elas eram muradas, elas não eram cidades abertas, tinham seus portões, e eles eram lançados para fora. E de vez em quando, alguma pessoa se compadecia deles, e ia até o portão e levava alimento para eles. Mas muitas das vezes eles passavam fome, muitas das vezes eles passavam uma vida difícil. E vocês sabem o que acontecia com esses leprosos, amados? A Bíblia nos mostra, lá em Levítico, nós vamos ver que existia todo um procedimento para que esse homem ele pudesse ser identificado como leproso ou não. Mas o problema começava a partir do momento que ele fosse declarado leproso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Levítico 13, para nós falar um pouco sobre isso. Olha bem, no capítulo 13, versículo de número 2, nós vamos ler até o versículo 4, e diz assim: quando alguém tiver um inchaço, ou uma irrupção, ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão, ou a um dos seus filhos que seja sacerdote, e este o examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco, e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra, e depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará leproso. E se a mancha da pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Ainda 13:45. Ainda no 13:45, diz assim: quem ficar leproso, apresentando qualquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. E enquanto tiver a doença, estará impuro e viverá separado, fora do acampamento. Então entenda comigo nessa noite essa mensagem, amados. Depois nós vamos voltar lá.
A Bíblia mostra que quando acontecia esse tipo de enfermidade, e uma vez que ela foi decretada, esse homem, ele tinha que andar, e por onde ele passasse, ele era obrigado a gritar que ele era impuro. Ele era obrigado a gritar: eu sou impuro, eu sou impuro, para que as pessoas não se aproximassem dele. Se você for fazer alguns levantamentos, você vai ver que naquela época também muitas pessoas dizem que os leprosos eram obrigados a usar um sino no seu pescoço, e quando eles andavam, o sino balangava e ele era identificado que ele era um leproso. Mas aqui, amados, nós vemos uma história de um homem que decidiu mudar a sua história. Um homem que pela fé decidiu mudar a trajetória da sua vida. Alguns ensinamentos nos mostram que se esses homens, se eles saíssem e voltassem à vida normal dentro da cidade, eles também poderiam ser apedrejados pela humanidade. Era um monte de coisas que poderia acontecer na vida de um leproso, além da enfermidade que ele carregava sobre si. Mas um dia, irmãos, Jesus, ele estava passando pela cidade, e esse homem leproso, a Bíblia fala que ele vai ao encontro de Jesus. Ele começa então a quebrar tudo aquilo que era natural daquela época, tudo aquilo que era uma barreira naquela época. Ele não podia se relacionar com pessoas. Ele sabia, se ele entrasse na cidade, ele poderia ser apedrejado, também ser morto. Mas eu acredito, irmãos, que a fé deste homem levou ele a uma linha de pensamento. Eu acredito que esse homem, ele começou a fazer um pensamento dele mesmo, e ele começou a imaginar assim: se eu entrar, eu corro o risco de ser apedrejado. Se eu ficar, eu vou morrer leproso. O que você faria, irmãos, se você estivesse nessa situação? Qual seria a tua escolha se você tivesse que decidir nessa noite? O que você seria capaz de fazer para tocar no Senhor Jesus nessa noite? Será que você sairia correndo do seu lugar? O que você faria hoje? Esse homem decidiu, irmãos. Ele decidiu pelo milagre. O que eu quero te falar, irmãos, que no caminho do milagre vai ter muitas dificuldades. No caminho do milagre vai ter muitos contras. No caminho do milagre vai ter muitas barreiras. Eu penso, irmãos, que quando ele decidiu optar por sair da onde ele estava e entrar na cidade, será que os amigos dele não falaram para ele: você é louco, se entrar lá você vai ser morto, você é louco, a atitude que você está tomando, primeira multidão de pessoas que trombar com você vai matar você apedrejado. Ele não olhou para isso. Naquele momento ele olhava só para o Senhor. Naquele momento o olhar dele estava focado no seu milagre. Naquele momento tudo que ele tinha, a esperança dele estava voltada para o seu milagre.
Às vezes nessa noite você vai ter que voltar a sua vida para o teu milagre, porque Deus deseja nessa noite mudar a tua história, a tua vida, a tua casa, a tua família. Mas às vezes nessa noite você vai precisar sair da onde você está. Esse homem decidiu assumir o risco. Ele falou: eu vou, mesmo que eu seja morto no caminho. E quando ele chega onde Jesus está, a Bíblia fala que ele prostrou diante do grande Deus. Alguém, irmãos, que às vezes tinha apenas ouvido falar que Jesus estava ali, mas que naquela hora conheceu e conseguiu o reconhecimento diante de quem que ele estava. Amados, olha bem o que eu quero te falar nessa noite. Ninguém se prostra se não tiver uma reverência. Ninguém se prostra se não tiver um reconhecimento. Ninguém se prostra se não saber diante de quem você está prostrando. E esse homem agora, ele se prostra como um sinal de reverência, como um sinal de reconhecimento, que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que podia mudar a história dele. E ele continuou falando com o Senhor: se tu quiseres, tu pode me purificar. Se tu quiseres, tu pode me purificar. Amados, da situação que aquele homem saiu, quem sabe corrido apressadamente para chegar até o mestre, ele poderia ter falado: mestre, me socorre, mestre, me cura, me restaura, muda a minha história agora, eu estou em apuro. Ele falou: se tu quiseres, tu pode me purificar. Ele falou para Jesus: se tu quiseres. Às vezes a pergunta, irmãos, que às vezes está indagada dentro de você nessa noite. Às vezes você veio buscar um milagre aqui. Às vezes eu não sei como é que está a sua casa, a tua família. Mas às vezes nessa noite você pode fazer essa pergunta para o Senhor Jesus: se tu quiseres, tu pode tirar o meu filho das drogas. Se tu quiseres, o Senhor pode mudar a história da minha família. Se tu quiseres, o Senhor pode mudar a minha vida financeira. Se tu quiseres, tu pode mudar meu coração nessa noite. Jesus, olhando para ele, Jesus teve compaixão dele. Em outras palavras, Jesus o amou. E a Bíblia fala que Jesus tocou nele, e imediatamente o milagre aconteceu. Eu quero te falar nessa noite, irmãos, eu não sei qual a sua necessidade, mas se o Deus tocar em você hoje, eu não sei onde que você precisa, qual parte da sua vida que existe uma dificuldade. Mas nessa noite Jesus fala que Ele quer mudar você. Ele quer curar você. Ele quer purificar você. Ele quer mudar a sua casa. Ele fala assim para você: olha, eu quero. Porque Ele amou você que está aqui. Assim como Ele amou aquele leproso, Ele amou também você. Por isso Ele disse sim para você. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história.
Existem algumas coisas, irmãos, que o teu irmão não pode fazer por você. Existem algumas coisas que o seu vizinho não pode fazer por você. Existe alguma coisa que às vezes o teu melhor amigo não pode fazer por você. Quando essa pessoa era dado como leproso ou morfético, a gente entende, amados, que naquela época as pessoas, elas entendiam que a lepra era o resultado de um pecado. Eles achavam que a pessoa estava imunda por causa do pecado. Por isso que quando Jesus ele vem agora, ele cura esse leproso. Ele faz algo aqui que eu quero que você volte lá em Marcos comigo, capítulo 1, onde nós estávamos. Jesus disse assim em seguida, no versículo 43. Em seguida Jesus despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou. O que eu falei no começo? Quando uma pessoa ela era identificada como leprosa, ela ia até o sacerdote. O sacerdote que identificava e dava o último aval. Agora eu quero te contar uma coisa, irmão. Esse leproso, ele estava diante do sumo sacerdote. Ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, Jesus, ele é um Deus de princípio. O nosso Deus é um Deus de princípio. Então ele disse para ele: vá até o sacerdote, mostra para ele e ofereça um sacrifício pela sua purificação. Às vezes, irmãos, nós vamos começar a entender um pouco mais sobre isso. Eu quero falar aqui sobre algumas atitudes que teve esse homem para alcançar o seu milagre. A primeira atitude desse homem, ele saiu ao encontro de Jesus. A primeira atitude que esse homem tomou, ele não olhou a circunstância, o que poderia acontecer, mas ele saiu em busca de Jesus. Quando ele sai, então ele quebra ali o primeiro paradigma. Ele faz algo que não era normal. E ele vai até o encontro de Jesus. A segunda atitude desse homem, ele suplicou de joelhos. Foi um ato de reconhecimento. Foi um ato de rendição. E a terceira atitude desse homem, ele disse: se quiseres, pode me purificar. São três atitudes, creio eu, que fez a diferença na vida deste homem.
três atitudes que chamou a atenção de Jesus naquela hora. Irmãos, eu quero te falar uma coisa, eu não sei se esse leproso, se ele tinha um conhecimento das coisas de Deus. Às vezes nós que temos, nós que falamos que somos, nós que pregamos sobre isso, muitas das vezes nós temos dificuldade de prostrar diante do Pai. Muitas das vezes nós temos dificuldade de reconhecer a autoridade e o poder que está no nome de Jesus. E ele também disse: se tu quiseres, pode purificar-me. Sabe por que eu estou te falando isso, irmãos? Jesus foi atraído pela maneira que aquele homem se colocou. Sabe por quê? Jesus não era obrigado a curá-lo. Jesus não era obrigado a mudar a história dele. Mas ele falou: se tu quiseres, tu pode. Seu é o poder, do Senhor é a honra, a glória, o domínio. Tudo está na mão dele, o controle vem do céu. Mas você acha que Deus deseja ou não mudar a sua história hoje? Você acha que Deus deseja ou não mudar a tua vida hoje? Você acha que Deus deseja ou não a fazer uma viravolta na sua casa? Você acha que Deus deseja ou não salvar os seus nessa noite? Você acha que Deus não quer sarar, irmãos? Tirar aqueles que têm filhos aí que estão nas drogas, que as mães estão desesperadas. Eu não sei, irmãos. Sabe o que acontece nos nossos dias? Que as pessoas, elas acham que simplesmente a lepra, ela será uma doença que vai aparecer na sua pele, no seu corpo, comer a sua carne. Mas existe muito tipo de lepra matando muita gente. Lepra que ninguém vê. Lepra que está muitas das vezes dentro da alma, dentro do coração, no sentimento. Que às vezes não existe um remédio medicinal que possa mudar. Muitas pessoas, irmãos, convivem com a lepra da falta de perdão dentro de si. Não consegue perdoar o irmão? Não consegue perdoar o amigo de trabalho. Eu não perdoo ele porque foi ele. Ele que se levantou, ele que agiu contra mim, ele que tem que vir. E enquanto nós vivemos assim, a lepra da falta de perdão continua corroendo, matando vidas, destruindo multidão de pessoas. Às vezes você entrou aqui nessa noite com uma lepra escondida dentro de você. Às vezes você entrou aqui nessa noite com a lepra escondida dentro de você. Mas o desejo de Jesus é purificar você nessa noite. O desejo de Jesus é curar você nessa noite. O desejo de Jesus é que você saia daqui diferente da maneira que você entrou nessa noite. Não importa quem você seja, o que você sinta, o que você esteja passando. O importante é que o céu do Senhor está aqui. Como nós cantamos naquele cântico, a presença do Senhor está aqui. Você está disposto hoje, irmão, a sair do teu lugar como fez esse homem? Você está disposto a sair do seu lugar como fez esse homem?
enfrentando as dificuldades, para se reverenciar diante do Deus Todo-Poderoso. O que te impede nessa noite de receber o seu milagre? Qual é a sua dificuldade nessa noite? Três atitudes esse homem teve. Foi ao encontro de Jesus, suplicou de joelhos e disse: se quiseres, pode me purificar. E do outro lado, teve três atitudes também de Jesus. A primeira atitude, Jesus sentiu compaixão dele. Naquele momento Jesus o amou. Segunda atitude de Jesus, agora ele quebra também um paradigma, porque ninguém poderia tocar numa pessoa que estava leprosa. Jesus agora, a segunda atitude, ele toca no imundo, ele toca no leproso. E terceira atitude, Jesus, comovido pela fé daquele homem, ele quis curá-lo, ele quis purificá-lo, ele quis transformá-lo. Qual é a lepra nos dias de hoje que tem contaminado você? Existem muitas vidas, irmãos, com prisões internas, às vezes dentro de um leprosário interior. Existem muitas pessoas, irmãos, que se encontram muitas das vezes infectado por uma doença dos nossos dias, por uma lepra que mata a multidão nos nossos dias. Quero te falar nessa noite, irmãos, e às vezes a lepra que você precisa ser curado nessa noite, às vezes não está na sua carne, às vezes não está exposta, às vezes está na tua alma, nas suas emoções, às vezes está no seu coração. E às vezes essa lepra, ela tem algumas causas. Às vezes o motivo dessa lepra pode ter sido através de um ressentimento, através de ódio, tristeza, rancor, falta de perdão. Às vezes um sentimento de culpa, às vezes um sentimento de fracasso, sentimento de inferioridade. Às vezes traumas que foram geradas dentro de você. Às vezes você foi roubado, tratado com desprezo, caluniado, traído, desacreditado, injustiçado. Às vezes o sentimento de depressão. Às vezes você se culpa por alguma perca na sua família, e o sentimento de culpa está corroendo você. Às vezes a lepra fez com que você desacreditasse de você mesmo e também dos outros. Mas nessa noite, eu tenho plena convicção que o Senhor Jesus, Ele quer nos purificar nessa noite. Ele quer mudar a nossa história nessa noite. Ele quer mudar a nossa vida.
Às vezes durante a pregação, você que está sentado aí, às vezes você identificou dentro de você algum tipo de lepra como esse. Às vezes você tem pessoa na família sua que você não conversa. Às vezes você tem ódio de alguém. Essa noite, Ele quer falar para você: vem. Como aquele leproso veio. Vem, que eu quero te purificar. Vem, que eu quero te curar. Às vezes também, a lepra pode estar na sua carne ou no seu sangue. Às vezes a lepra do dia de hoje pode ser a leucemia, o câncer, diabetes, paralisia, artrose, desvio na coluna, AIDS, bronquite, não sei, tuberculose, inchaço, dormência, derrame, pressão alta. Mal circulação, mal de Alzheimer, pneumonia, sinusite e etc. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas eu conheço um Deus que pode mudar a sua vida. Eu vou mais longe. Eu conheço um Deus que quer mudar a sua vida. Eu quero, irmãos, nessa noite fazer um desafio nesse lugar. Esse homem, para ele alcançar sua vitória, ele precisou sair do lugar onde ele estava. Ele precisou tomar um passo de fé para alcançar sua vitória. Você que precisa de um milagre, irmãos, nessa noite. Você que precisa ser tocado por Jesus nessa noite, como esse homem foi. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. É o momento do seu milagre agora. É o momento do seu milagre.